Deus nos chama pelo nome. A primeira coisa que geralmente pensamos logo após a alegria de saber que uma vida nova está para chegar é o nome. E como o nome é importante, né? Veja essa história de uma célebre poetisa africana. Quando uma mulher de uma certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam sua canção. Logo, quando a criança começa sua educação, o povo se junta e lhe cantam sua canção. Quando se torna adulto, a gente se junta e canta a canção. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e, igual como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nessa tribo da África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor e então lhe cantam a canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança da sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostra aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando está confuso. Lindo, né? Quando cada mãe, pai pensa no nome para a criança que está para chegar, pensa também em tudo que deseja para aquela vida. E essa é a tarefa de pais e padrinhos, carinhosa e cuidadosamente relembrar a canção, a identidade do filho ou da filha ao longo da vida. A primeira palavra que o padre pronuncia quando batiza alguém é o nome. Ele cita o nome da criança, seguido por "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". O nosso nome nos distingue de outras pessoas. Sem nome, não seríamos ninguém. É importante quando os outros se lembram do nosso nome, né? Quando saudamos algum conhecido, mas não nos lembramos do seu nome, a gente fica constrangido. Pense em seu nome. Qual é a sua canção? Sua identidade mais profunda? Na Bíblia, o nome indica muitas vezes uma função, uma vocação, uma missão. Geralmente tem um sentido religioso. Alguns exemplos. Maria ou Miriam significa agraciada. Elizabeth, casa de Deus. Ismael, Deus escutará. Miguel, quem é como Deus? Josué, Deus salva. Também o nome Jesus quer dizer Deus salva. O nome de Jesus em hebraico, sua língua, era Yeshua. Jesus vem da tradução em latim. E essa é a canção de Jesus ao longo da vida. Deus salva. Deus revelou seu nome a Moisés, Javé, que quer dizer eu sou. Isto é, eu estou presente no meio do meu povo. Os israelitas e ainda hoje os judeus respeitam o nome de Javé e não o pronunciam. Pronunciam Senhor na sua oração, mas nunca o nome Javé. Algum tempo atrás, as nossas crianças recebiam muitas vezes nomes de santos e assim eram colocadas sob a proteção dos mesmos. Outras recebiam nomes dos avós ou de outros parentes, mas atualmente se escolhem os nomes conforme se acha bonito, nomes de heróis ou de pessoas conhecidas. Muitas vezes são nomes que não têm um sentido em si. De qualquer forma, este nome é importante para a criança que o recebe. Os pais devem pensar bem no nome que querem dar aos filhos, pois eles levam o nome por toda a vida. É muito bonito que o nome se refira a algo ou alguém que pode inspirar a vida para ações e ideias sublimes.
Escolhamos com cuidado o nome dos nossos filhos e na hora do batismo os entreguemos nas mãos de Deus, cheios de confiança e gratidão. Ao pronunciar o nome do batizando, é como se repetisse aquilo que Deus disse no livro do profeta Isaías: chamei-te pelo nome, tu és meu, ou escrevi teu nome na palma de minha mão. É isso que Deus diz a cada criança na hora do batismo. João, Maria, Pedro, Ana, chamo-te pelo nome, tu és meu. É bom refletir um pouco sobre o que acontece naquele momento. É ao nosso filho, nossa filha, que Deus se dirige. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Logo em seguida, a criança é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Deus toma posse dessa criança, que se torna sua propriedade no sentido mais sublime da palavra. Numa de suas catequeses sobre o batismo, o Papa Francisco disse: quando nos apresentamos, dizemos imediatamente o nosso nome. Chamo-me assim, para sair do anonimato. Anônimo é quem não tem um nome. Para sair do anonimato, dizemos imediatamente o nosso nome. Sem um nome, permanecemos desconhecidos, sem direitos nem deveres. Deus chama cada um pelo nome, amando-nos individualmente, na realidade da nossa história. O batismo acende a vocação pessoal a viver como cristão, que se desenvolverá durante a vida inteira. E comporta uma resposta pessoal, não emprestada, como um copia e cola. A vida cristã é tecida como uma série de chamadas e respostas. Deus continua a pronunciar o nosso nome ao longo dos anos, fazendo ressoar de muitas maneiras a sua chamada a nos conformarmos com o seu Filho Jesus. Portanto, o nome é importante, muito importante. Os pais pensam no nome que darão ao filho já antes do nascimento. Também, isso faz parte da espera do filho, que no próprio nome terá sua identidade original, inclusive para a vida cristã ligada a Deus. Logo nos primeiros ritos da celebração, após o diálogo sobre o que os pais pedem à igreja para seus filhos, o padre faz o sinal da cruz na fronte da criança e convida os pais e padrinhos a fazerem o mesmo. É um gesto tão simples, mas carregado de sentido. O sinal da cruz é muito mais que um gesto. Revela a nossa identidade, filhos do Pai, irmãos de Cristo, fortalecidos no Espírito Santo. O movimento vertical do sinal da cruz significa relação com Deus, a nossa relação com Deus. O outro movimento horizontal indica nosso compromisso com os irmãos. Quando os pais fazem o sinal da cruz, eles estão dizendo que a criança encontra o caminho para a salvação em Cristo e eles são os mediadores entre Deus e a criança. Os pais têm a missão de abençoar seus filhos. Podem ser pequenos, podem ser crescidos, os pais sempre terão esse poder. Como é bonito o momento em que um filho pede a bênção aos pais e eles lhe dizem: Deus te abençoe. Estamos revivendo ali o sinal da cruz do batismo. Ainda na catequese sobre batismo, o Papa Francisco diz: a cruz é o distintivo que manifesta quem somos. O nosso falar, pensar, olhar e agir estão sob o sinal da cruz, ou seja, o sinal do amor de Jesus até o fim. As crianças são marcadas na testa. Os catecúmenos adultos são marcados também nos sentidos, com essas palavras: recebei o sinal da cruz nos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, nos olhos para ver o esplendor da face de Deus, nos lábios para responder à palavra de Deus, no peito para que Cristo habite nos vossos corações mediante a fé, nos ombros para sustentar o jugo suave de Cristo. Tornamo-nos cristãos na medida em que a cruz se imprime em nós como uma marca pascal, tornando visível, inclusive exteriormente, o modo cristão de enfrentar a vida. Fazer o sinal da cruz quando acordamos, antes das refeições, diante de um perigo, em defesa contra o mal, à noite, antes de dormir, significa dizer a nós mesmos e aos outros a quem pertencemos, quem desejamos ser. Por isso é muito importante ensinar as crianças a fazer bem o sinal da cruz.
Eu convido vocês, pais e padrinhos, a pensarem nas crianças, no seu filho ou na sua filha que vai ser batizado. Reflitam sobre o que gostariam de dizer a Deus sobre seus filhos. Qual a graça que gostariam de receber para eles? O que desejam para essa criança? Essa será a canção que vocês precisarão entoar ao longo da vida para que não se esqueçam da palavra de Deus. Tu és meu. Que linda missão dos pais e dos padrinhos, né? Vamos nos lembrar que no momento do batismo, Deus sela a sua palavra. Teu nome está escrito na palma da minha mão. Tu és meu. Enquanto o celebrante diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentido da água no batismo. Então vamos começar. O símbolo mais importante do batismo é a água. Sem água não há vida. Nós somos água. O corpo de um bebê é constituído de 90% de água. Já o corpo de um adulto é constituído de 70% de água. Mesmo percentual do nosso planeta, 70% de água. O povo da Bíblia tinha um grande temor à água. Para eles, a água do mar era lugar onde habitavam os grandes monstros marinhos, a força do mal, a morte e do caos. Mas a gratidão pela água sobressai na Bíblia. Muitas vezes faltava água, a chuva e a terra ficava árida, sem vida. E não é preciso a gente ir longe para encontrar situações tristes assim. Basta olharmos para o Nordeste do nosso país, que em tempos sem chuva fica árido. A água é uma dessas coisas que não podem faltar. A presença da água significa presença de vida. Nem a planta, nem os animais, nem as pessoas podem viver sem água. Para um agricultor cansado de trabalhar, uma caneca de água faz recuperar as forças. Passar pela água do banho parece que dá vida nova, enche o corpo de ânimo, tira o cansaço e purifica. A água é, então, símbolo de vida e de purificação. Mas a água é também símbolo de morte. Basta lembrarmos das enchentes que acontecem de vez em quando. Para uma pessoa que está se afogando, por exemplo, a água também significa morte. E ser libertado por alguém da água significa nascer de novo. Assim, a água é símbolo de vida e de morte. Por isso, se batiza com água, porque o batismo festeja, quer dizer, celebra, nossa morte aos ídolos e a vida nova que surge da força de Deus. Abandonar os ídolos e passar ao Deus vivo e verdadeiro é a grande luta do cristão. E o batismo festeja o início dessa luta. Mas o que é um ídolo? Ídolo é toda força que traz morte. Ídolo é tudo aquilo que faz a gente desistir, desanimar, não acreditar, que faz a gente se acomodar, ser escravo. É a força que faz a gente se encher de coisas e se esvaziar de Deus, que é vida. Ídolos são todas as coisas que na vida da gente substituem Deus. É o dinheiro e o poder, a ganância e o egoísmo, o prazer sem amor e a falta de partilha. Tudo aquilo que transforma o homem em morte, que mata o homem. Também se aceita como ídolo quando se aprova a sociedade que mantém um tipo de trabalho que gera mecanismos de morte. Passar para o Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Jesus Cristo, é, portanto, morrer para esses ídolos, lutar contra todas as forças que trazem a morte e que sempre estão aí tentando a gente. E toda força de morte só se pode vencer com a força da vida. A única força de vida é o Deus vivo e verdadeiro. E a passagem ao Deus vivo e verdadeiro nós chamamos de conversão. É um objetivo a ser buscado a vida inteira do cristão. No batismo, o passar pela água indica a passagem da morte para a vida. Passar pela água, mergulhar, afogar-se, morrer e sair com vida nova. Ou simplesmente derramar água sobre a cabeça da pessoa. Esse passar pela água lembra muita coisa.
Lembra a passagem pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão do Egito para a Terra Prometida, a terra da libertação. Lembra o batismo de Jesus no Rio Jordão. Lembra o nosso dia a dia, a vida do cristão de todo dia. Passar por ídolos, passar dos ídolos que geram e significam morte ao Deus vivo e verdadeiro. É optar todo dia pelo amor que gera vida. Passar pela água significa que a gente se purifica, limpa da sujeira dos ídolos e coloca na vida própria e na comunidade a pureza, isso é, a verdade, o amor e a justiça, a caridade e a partilha. O gesto simbólico de passar pela água vem acompanhado pelas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o Deus vivo e verdadeiro que Jesus Cristo nos revela. Ao sermos batizados em nome de Deus que Jesus Cristo nos revela, recebemos o Espírito Santo para lutar por fazer na vida da gente a grande passagem de Jesus, da morte para a ressurreição, a vida nova. Assim como quem nasce do mesmo pai e da mesma mãe é irmão, quem nasce da água e do Espírito Santo pelo batismo pertence à família da comunidade cristã. Na família da gente, todo mundo luta junto. Quando isso não acontece, a gente fica triste, porque não deveria ser assim. A peleja do cristão seguindo Jesus também se dá numa família que é a comunidade cristã. É junto com as outras pessoas que creem em Jesus ressuscitado que vamos resistir, perseverar, lutar e passar da morte à vida, do pecado à graça. A vida nova recebida no batismo nos põe para dentro da comunidade cristã, a igreja. Na comunidade e com a comunidade, o batizado vai viver como Jesus viveu, vencer a morte com a vida. E na comunidade, o novo cristão vai encontrar apoio para ser fiel a Deus e não retornar aos ídolos. É busca diária de todo cristão verdadeiro e de toda a comunidade cristã verdadeira e viva. No Novo Testamento, Jesus diz: eu sou água viva. Quem beber desta água nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte jorrando para a vida eterna. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Como vimos, a água no batismo simboliza morte e vida. Morrer ao pecado, viver para uma vida nova. São Paulo diz: pelo batismo fomos sepultados com Cristo para que, com Cristo, foi ressuscitado dos mortos, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Você certamente já ouviu essa passagem bíblica. Então pense, o que é morrer para o pecado? O que é ressuscitar com Cristo? Nos primeiros tempos do cristianismo, as pessoas eram batizadas numa piscina, onde eram mergulhadas totalmente na água para, subindo da água, viver uma vida nova. No nosso batismo, aspergimos o batizando com água, ou seja, é jogada a água na cabeça da criança e quem administra o batismo diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o Papa Francisco em uma catequese sobre o batismo: não é possível aderir a Cristo impondo condições. É necessário desapegar-se de certos vínculos para poder realmente abraçar outros. Ou estás de bem com Deus ou com o diabo. Por isso a renúncia e o ato de fé caminham juntos. É preciso eliminar pontes, deixando-as atrás para empreender um novo caminho, que é Cristo. A resposta às perguntas: renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções, é dada na primeira pessoa do singular: renuncio. E do mesmo modo é professada a fé da igreja dizendo: creio. Eu renuncio, eu creio. Isso está à base do batismo. É uma opção responsável que deve ser traduzida em gestos concretos de confiança em Deus. O ato de fé supõe um compromisso que o próprio batismo ajudará a manter com perseverança nas várias situações e provas da vida.
Recordemos a antiga sabedoria de Israel. Meu filho, se te apresentares para servir o Senhor, prepara-te para a tentação, ou seja, prepara-te para o combate. E a presença do Espírito Santo concede-nos força para lutar bem. Mas o que quer dizer, então, morrer ao pecado? Resumidamente, podemos dizer que pecar é faltar no amor, no respeito, no bem do outro. Pecar é não amar. O grande mandamento de Jesus é o amor. Tudo que é contra o amor é falha e, às vezes, pecado. Muita gente tem uma ideia muito errada de pecado. Sempre devemos nos perguntar se houve falta de amor, se prejudicamos alguém, se agimos mal com aquela ação. A criança que é batizada ainda não é capaz de pecar, mas são os pais e educadores que devem ajudar a criança a descobrir aos poucos que Deus espera que nós nos amemos e façamos o bem. Viver uma vida nova é viver uma vida de amor, de harmonia, de paz, que somos chamados a construir. A tarefa dos pais e dos padrinhos é muito importante, porque são eles que devem ajudar a criança a crescer sempre mais no amor e deixar o pecado para trás. Eu vou te fazer um convite. Pense em você, no seu batismo, sua participação na morte e ressurreição de Cristo. É lindo conseguirmos perceber e refletir sobre a riqueza do momento do batismo. Rezemos. Deus, nosso Pai, em todo tempo nossos filhos serão batizados. A água simboliza a graça do teu amor. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e saiu da água, tu dissestes: este é meu filho amado. No momento em que a água do batismo banha o nosso filho, tu vês nele teu próprio filho e dizes: tu és meu filho muito amado, chamado a viver a plenitude da vida nova. Batizando será ungido. Vamos refletir sobre a importância, o sentido e o significado do óleo no nosso batismo. Vejamos o que significa o óleo no Antigo Testamento. Naquele tempo do Antigo Testamento, o óleo do fruto da oliveira era considerado uma bênção de Deus. No Salmo 133 diz: ó, como é bom, como é agradável aos irmãos morarem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça que escorre pela barba de Arão e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho de Hermon descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. O óleo era perfume para o corpo, remédio para curar doenças, fortificava o corpo do atleta, era sinal de alegria. Também era usado para unções litúrgicas, a unção da tenda da reunião, da arca da aliança, do altar dos holocaustos e de outros objetos. Os sacerdotes eram ungidos, como também os reis e profetas. Vejamos agora alguns textos bíblicos que evidenciam isso que acabamos de dizer. Compara-se no Antigo Testamento a oliveira a um homem justo e fiel ao Senhor. Veja o que diz no livro dos Salmos. Eu, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus eternamente e para sempre. O óleo, azeite do fruto da oliveira, é considerado uma bênção de Deus, um dom. No livro de Deuteronômio diz: e por teres obedecido a esses costumes e os teres guardado e cumprido, Javé, teu Deus, abençoará o fruto do teu seio e o fruto de tua terra, teu trigo, teu vinho e teu óleo. O óleo também é perfume para o corpo. Vejamos o que diz o livro de Judite. Quando Judite terminou de invocar o Deus de Israel, lavou com água o próprio corpo, ungiu-se com óleos perfumados, penteou os cabelos e atou-os com uma fita. O óleo simboliza ainda a alegria. Vejamos o que diz no livro dos Salmos. Ungis com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias de minha vida.
No livro do Êxodo, encontramos a instrução do Senhor a Moisés para confeccionar o óleo perfumado para as unções litúrgicas. Depois de consagrados, esses objetos se tornarão santíssimos e tudo o que os tocar ficará santificado. Os sacerdotes deveriam ser igualmente ungidos. Vejamos também o que diz no livro de Êxodos. Ungirás também Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Os reis também eram ungidos, ou seja, eram consagrados por um enviado de Deus, profeta ou sacerdote. Como vimos, Samuel ungiu Saul e Davi também foi ungido por ele. Javé disse a Samuel: enche de óleo o chifre e vai. Eu te envio a Jessé, de Belém, pois dentre seus filhos escolhi para mim um rei. Samuel tomou o chifre de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. A partir desse dia, o espírito de Javé apoderou-se de Davi. Apesar de ser uma pessoa consagrada, o rei de Israel não era considerado um deus, como nos povos vizinhos. Deus faz do rei, Messias ungido, seu filho adotivo. No livro dos Salmos, diz: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Veremos agora o que significa a unção no Novo Testamento. Conta o Evangelho que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre Jesus. E veio dos céus uma voz que dizia: tu és meu filho amado, de quem me agrado. Jesus não foi ungido com óleo, mas pela força do Espírito Santo. Jesus era o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus. Jesus de Nazaré é o ungido, Messias igual a Cristo. No Evangelho de Lucas, vemos que o Espírito ungiu Jesus para a missão. Com a força do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia e sua fama espalhou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas deles e era glorificado por todos. Foi a Nazaré, lugar onde tinha se criado. No sábado, segundo seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos voltados para ele. Então, começou a dizer-lhes: cumpriu-se hoje essa passagem da Escritura diante de vós. Observemos que Jesus, lendo um trecho do livro do profeta Isaías, repete as palavras do profeta: o Espírito do Senhor está sobre mim. E fechando o livro, diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Na igreja, o óleo é usado nos sacramentos do batismo, da crisma, da ordem e da unção dos enfermos. Também é usado na dedicação das igrejas, com a unção do altar e das suas paredes. Os santos óleos são abençoados pelo bispo na Quinta-feira Santa, na missa do óleo da crisma. No batismo, é utilizado o óleo dos catecúmenos para a unção no peito e o óleo do crisma para a unção na fronte. No batismo, as crianças são ungidas com óleo de oliveira para viver pela força do Espírito Santo, automaticamente como filhos de Deus, como irmãos, como seguidores de Cristo. É tarefa dos pais e padrinhos ajudá-las a viver sua sublime vocação. Mais tarde, na crisma, esta unção será ainda confirmada como um sinal da missão, como membros da igreja. O sacramento da crisma acentua especialmente o envio dos cristãos, sua missão no mundo, mas desde o batismo a criança já está ungida. E temos um outro aspecto lindo e importante do sacramento do batismo. A unção com o óleo do crisma no batismo é sinal do sacerdócio régio do batizado e de seu ingresso na comunidade do povo de Deus. Como vimos no Antigo Testamento, eram ungidos os sacerdotes, profetas e reis. A unção com o óleo do crisma no batismo quer nos tornar com Cristo, reis, sacerdotes e profetas.
todo batizado é rei, sacerdote e profeta. Fato muito precioso e lindo. Vamos ver então o significado disso, de cada uma dessas palavras. Profetas, para sermos participantes do ministério da salvação em Cristo. Nossa missão é anunciar aos homens suas palavras e vida. Mas anunciar o quê? Podemos perguntar. Anunciar o projeto de amor de Jesus. Manifestar que Deus é amor através do verdadeiro amor. Ser profeta é anunciar um mundo novo querido por Deus e denunciar a presença dos ídolos, ou seja, das forças de morte. Sacerdotes. Participamos pelo batismo do sacerdócio de Cristo. Somos povo sacerdotal, que acolhe a vida como dom e oferece ao Senhor em ação de graças. Como sacerdotes, devemos orientar todas as coisas para Deus, consagrar a vida e o mundo para Deus. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Ser sacerdote é adorar pela palavra e pela vida, somente a um Deus vivo e verdadeiro, e por isso rejeitar todos os ídolos, ou seja, toda força que traz morte, divisão, desânimo. Sobre os reis, significa que possuímos o reino de Deus. Com Cristo, vencemos a morte e o pecado e participamos da própria vida de Deus. A nossa missão é servir. Ser rei é trabalhar para que o direito e a justiça aconteçam na vida das pessoas e dos povos. Então vale lembrar novamente, todo batizado é sacerdote, rei e profeta. Vamos ouvir então o que o Papa Francisco diz em mais uma de suas catequeses sobre o batismo. Portanto, o sacerdote unge com o sagrado crisma a cabeça de cada batizado, depois de ter pronunciado essas palavras que explicam o seu significado. É o próprio Deus quem vos consagra com o crisma de salvação para que, inseridos em Cristo, sacerdote, rei e profeta, sejais sempre membros do seu corpo para a vida eterna. Com efeito, animado pelo único Espírito, todo o povo de Deus participa das funções de Jesus Cristo, sacerdote, rei e profeta, e assume as responsabilidades de missão e serviço que disto derivam. O que significa participar do sacerdócio real e profético de Cristo? Significa fazer de si uma oferta agradável a Deus, dando-lhe testemunho através de uma vida de fé e colocando-a a serviço dos outros, a exemplo do Senhor Jesus. Uma palavra sobre a veste branca utilizada no batismo. A veste branca que o batizando recebe é o sinal exterior da vida nova gerada pelo batismo. Pelo batismo, a criança revestiu-se de Cristo, revestiu-se do novo homem. Diz a carta aos Gálatas: vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Podemos dizer que a igreja se utiliza da veste branca do batismo como um símbolo de revelação e comunicação dos ministérios do Cristo. Através da sua brancura, delicadeza e transparência, ela se faz um dos sinais e símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sentido, a cor branca manifesta que o cristão já participa da ressurreição de Jesus. No batismo, ele começa uma vida nova, deixa para trás um homem velho, um homem entregue ao pecado. O Espírito Santo nos concede o dom da vida em Cristo e nos ajuda a viver bem essa vida, caminhando rumo à santidade, a uma vida plena. A fé cristã vê no batismo uma libertação. Pelo batismo, o ser humano participa do domínio de Cristo sobre os poderes deste mundo. O batismo introduz no caminho da salvação porque produz a reconciliação com Deus. Que Deus nos dê a graça de viver o batismo a cada dia, sendo profetas, reis e sacerdotes.